pessoal do Triunfa, bem-vindos a mais uma aula. E nesse vídeo aqui a gente vai estar falando de valores máximos e mínimos locais, tudo bem? Bom, a definição disso é o seguinte: uma função de duas variáveis, ela vai ter um máximo local, né, num ponto AB, se f de xy é menor ou igual a f de AB, quando xy está próximo de AB, então esse número que vai resultar aqui do nosso f de AB, ele vai ser chamado de valor máximo local. E se a função f de xy for maior ou igual a f de AB, quando xy está próximo de AB, então f de AB é um valor mínimo local. Então a gente vai ter um teorema que vai nos dizer o seguinte: se a gente tem uma função f que tem máximo e mínimo local em AB e as derivadas de primeira ordem existem nesses pontos, então a derivada parcial em relação a x no ponto AB é igual à derivada parcial de relação a y no ponto AB e são ambos iguais a zero, esse ponto aqui ele é chamado de ponto crítico. Tudo bem, mas como a gente vai saber se uma função ela vai ter um valor de máximo ou um valor de mínimo nesse ponto crítico? A gente vai usar o teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada ele vai ser representado pela letra D. Então, se a gente quiser fazer esse teste num ponto AB, a gente vai formar uma matriz em que as suas componentes vão ser derivadas parciais de segunda ordem, tudo bem? Então, se vocês verem lá a aula de derivadas de ordem superior, vocês vão conseguir determinar esses valores aqui para uma determinada função e vão conseguir montar a matriz e determinar os valores para esse determinante aqui. Então, a gente vai ter que o teste da segunda derivada de uma função no ponto AB vai ter como componentes da matriz aqui derivada de parcial em relação a x duas vezes, depois em x em y em x e finalmente derivada parcial em relação a y duas vezes, tudo bem? Então, montando o determinante aqui dessa matriz aqui, a gente vai multiplicar em cruz aqui, tudo bem? Então, a gente vai chegar na seguinte expressão, que é a derivada parcial de segunda ordem em relação a x aqui no ponto AB, vezes a derivada parcial de segunda ordem em relação a y em ambos no ponto AB, menos a derivada mista aqui no ponto AB ao quadrado. Então, a gente vai ter alguns casos em que esse valor aqui vai nos dar algumas informações. Então, primeiramente, se esse valor que a gente chegar no teste da segunda derivada for maior do que zero e a nossa derivada parcial de segunda ordem em relação a x aqui duas vezes no ponto AB for maior do que zero, então a nossa função em AB ela é um mínimo local, tudo bem? Agora, se a gente tem o nosso teste da segunda derivada aqui, nossa expressão, resultar em um valor positivo, e a derivada parcial em relação a x e em relação a x novamente no ponto AB for negativo, então a nossa função no ponto AB aqui, ela é um máximo local, tudo bem? E finalmente, se a gente tiver que o nosso determinante aqui for menor do que zero, f de AB não tem mínimo nem máximo local. Ele vai nos dar uma outra informação. Então, aqui nesse terceiro caso aqui, aqui em C aqui, se o determinante for menor do que zero, esse ponto AB ele vai ser chamado de ponto de Cella, tudo bem? E finalmente, se D é igual a zero, ele não vai nos dar nenhuma informação, então a gente não vai poder tirar nenhuma conclusão desse teste, tudo bem? Então, primeiro aqui, vamos fazer um exemplo para a gente entender como que funciona. Aqui nesse exemplo aqui, a gente tem uma função f de xy e ela é 9 menos 2x mais 4y menos x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que fazer as derivadas de segunda ordem, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui que f de x é menos 2 menos 2x. Derivada parcial em relação a y é 4 menos 8y. Derivada parcial de segunda ordem em relação a x, aqui da nossa primeira derivada, vai ser menos 2. Derivada parcial em relação a segunda derivada parcial em relação a y da nossa derivada em x aqui vai ser 0, tudo bem? E derivada parcial em relação a y aqui duas vezes vai ser menos 8, tudo bem? Se a gente jogar lá na fórmula lá do determinante,
Desculpa, primeiro de tudo a gente vai ter que achar o ponto crítico, certo? Então a gente vai ter aqui que para que f de x e derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y sejam iguais a zeros, a gente vai ter o seguinte, vai ter que menos 2x igual a zero, ou seja, que a gente vai ter menos 2x igual a 2, então a gente vai ter que x é igual a menos 1, certo? E a derivada parcial em relação a y, para ser igual a zero, a gente vai ter que 4 menos 8y igual a zero. Então a gente vai ter que y é igual a meio. Ou seja, o único ponto crítico aqui dessa função vai ser ponto crítico aqui vai ser o ponto menos 1 e meio, tudo bem? Então a gente quer determinar se esse ponto crítico aqui que a gente encontrou, ele vai ser um valor de máximo, mínimo ou um ponto de sela, ou se a gente vai poder tirar alguma informação dele. Então, como a gente bem sabe lá no teste da segunda derivada, a gente vai ter o seguinte, vai ter que o teste aqui tem a fórmula aqui, o seguinte aqui, que é a derivada parcial de segunda ordem em relação a x e em relação a y, menos derivada parcial de segunda ordem em x e y ao quadrado, tudo bem? Então a gente vai ter os valores aqui que a gente encontrou, que é menos 2, menos 8, menos 0 ao quadrado. Isso vai nos dar o valor de 16. Bom, então a gente encontrou aqui que o nosso determinante ele é 16, ou seja, 16 nesse ponto aqui, menos 1,5, não foi necessário substituir porque o valor das nossas derivadas de segunda ordem são constantes, tudo bem? Então a gente vai ter aqui que o valor é 16 e é maior do que zero, tudo bem? E a derivada parcial em relação a segunda derivada de x em relação a x aqui, ela é menos 2, ou seja, é um valor negativo, tudo bem? Com isso, a gente encontrou aqui o segundo caso. Então a gente vai ter aqui, se d é maior do que zero, que a gente encontrou que foi 16, e a derivada de segunda ordem aqui, nesse ponto, é menor que zero, que a gente encontrou que é menos 2, a gente vai ter que a nossa função, nesse ponto menos 1,5 que a gente encontrou ali no ponto crítico, ele é o máximo local. Então, concluindo aqui, a gente vai ter que a nossa função no ponto menos 1,5, ou seja, que é o ponto crítico da nossa função, que a gente encontrou antes, vai ser um ponto de máximo local. É basicamente esse o método para você determinar os máximos e mínimos locais de uma função num determinado ponto crítico que você encontrar dessa função. Então, se você cair em algum desses outros casos, vocês vão verificar, de acordo com essas informações aqui, qual que é o valor do determinante, qual que é o valor da derivada de segunda ordem aqui em relação a x, e vocês vão poder determinar se é ponto de mínimo local, máximo local ou ponto de sela, tudo bem? Então, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo e vejo vocês na próxima aula.